Amados, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, vamos dar continuidade, né, aos trabalhos, aos nossos materiais, cálculo 2. Vamos falar um pouco sobre integral. Chegamos nela, né, uma fase bem importante, né, dos conteúdos de cálculo, que é o conteúdo de cálculo 2 integral. E assim como derivada e limite, vocês vão ver que é bem necessário, de fundamental importância no ensino de vocês. E agora eu vou estar falando um pouco sobre a lista de exercícios de vocês, né? O nosso último momento da unidade 2, nós vamos estar aí observando e falar também com vocês sobre como fazer, como resolver essa lista. Nós vamos ver, vamos dialogar agora sobre o gabarito, ver como está esse material. Bora? Bora ver como está esse material, pessoal. Observar, corrigir. Montar o gabarito agora dialogado com vocês. Ó, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma lista que nós temos dois momentos da lista. O primeiro momento, que é essa questão 1, para que vocês calculem antiderivadas integral no mesmo sentido, no mesmo processo. E nós temos aqui mais exemplos, ó, de 1 a 10. Aqui seria a questão 2, que pede, né, para que vocês derivem o resultado, que vocês integrem, né, seja na integral, de todas as questões, e que para vocês tirarem a dúvida se está correto ou não, tirarem a prova do 9, vocês podem derivar. Aqui é só se vocês quiserem, claro. Que isso aqui não é necessário. Isso aqui é para vocês tirarem a prova do 9. Caso vocês queiram saber se a integral de vocês está correta, vocês podem fazer o processo de derivada. E na hora que vocês fazem a derivada, vocês vão retornar para essa função. Então, nós temos aí essas duas possibilidades. Então, vamos falar agora primeiro sobre essas primeiras integrais, né? Temos aqui algumas integrais. Nós vamos estar realizando elas e comentando com vocês sobre como é calcular a integral de cada função dessa daqui. Pessoal, primeira coisa que nós vamos falar com vocês é o seguinte. Quando vocês estiverem fazendo a integral, vocês podem realizar ela direta. Se vocês já tiverem o hábito, já tiverem o costume, vocês podem realizar a integral direta e já colocar o resultado. Mas o que é que acontece? Eu sempre sugiro para vocês que façam as questões resolvendo passo a passo, colocando os detalhes para que vocês não se percam, né? Porque qualquer diferença que vocês fizerem pode trazer um resultado incorreto. Então, tome cuidado com relação à resolução de vocês, se vocês vão fazer direto ou se vocês querem fazer passo a passo. Como eu falei, fazendo passo a passo, a probabilidade de errar é menor, mas fica a critério de vocês, né? Que vocês preferem. Aqui nós temos a integral da função 3x ao quadrado mais 5 mais raiz de x. E nós vamos resolver aqui por partes. A primeira integral é a integral de 3x ao quadrado, que eu posso colocar esse 3 em evidência, né? Que é um valor constante que nós estamos multiplicando. Nós temos aí a integral de 5 e a integral de raiz de x, que pode ser escrita como x elevado a 1 sobre 2. Todas as vezes que vocês tiverem raiz, vocês podem escrever como potência, que eu acredito que seja um caminho mais fácil para vocês estarem resolvendo. O processo da integral é o processo contrário da derivada. Na derivada, a gente desce o expoente, multiplicando e diminui 1 no expoente. Agora, para vocês entenderem o processo da integral, vocês têm que somar 1 no expoente e esse valor vai ser dividindo. Então, nós temos aqui, ó, se nós tínhamos 2, nós vamos somar 1 no expoente, que dá 3, e esse valor ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter esse 3, que é da nossa constante, desse 3 aqui, e esse 3 que vem de 2 mais 1, processo contrário. Se na derivada a gente subtrai 1, na integral a gente soma 1 e divide ao invés de multiplicar. Todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com a integral de uma constante, de 5, de 6, menos 10, basta que vocês acompanhem o valor de x nessa constante. Quando nós estamos derivando, por exemplo, 5x, o resultado não só dá 5, que é o que está sendo esse processo aqui, então, no processo contrário, todas as vezes que vocês estiverem calculando a integral de uma constante, basta que vocês acrescentem x nessa constante. Então, basta que vocês multipliquem esse valor por x. Então, a integral de 5, 5x. Aqui nós vamos ter a integral de x elevado a 1 sobre 2.
E eu pegar esse expoente e somar com 1, nós vamos ter 1 sobre 2 mais 1, e nós vamos chegar a 3 sobre 2. Então, nós vamos ter x elevado a 3 sobre 2, e esse valor ele passa dividindo. Então, nós temos x elevado a 1 sobre 2, e esse valor ele passa dividindo. Só vou chamar a atenção para vocês o seguinte, amados. Todas as vezes que vocês estiverem calculando integral, não se esqueça de, no final, colocar assim, mais C, mais K, não sei, depende também dos livros que vocês vão estudar. Por quê? Porque indica que vocês estão também dando possibilidades da constante. Esse C indica constante. Por quê? Porque quando a gente deriva a constante, a derivada da constante é zero. Então, ela não aparece na função da integral. E aí, o que acontece? Nós temos que colocar essa constante indicando que pode ser qualquer valor. A gente não sabe especificamente qual é o valor, mas a gente consegue, né, identificar que existe essa constante. Ela pode ser zero, mas zero também é um valor. Então, todas as vezes que vocês estiverem realizando a integral, façam o cálculo da integral e no final acrescente mais C para indicar que é uma constante. Então, o resultado da nossa integral vai ser esse 3 cancela com 3, sobra x ao cubo, mais 5x, mais, se eu estou dividindo por 3 sobre 2, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 2 terços, e mais c, que é a nossa constante. Vamos para a nossa segunda função. Amados, como eu falei para vocês, vocês podem resolver direto ou deixar, né? Deixar dividir por partes. Então, bora dividir por partes a função, né? Que é a raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 sobre 3 sobre x. O que acontece, pessoal? Ó, quando vocês estiverem com raiz, eu já disse para vocês que nós vamos transformar em uma potência. Então, o expoente da raiz passa dividindo a potência do número que está aqui dentro. Então, ao invés de ter raiz cúbica de x ao quadrado, nós vamos ter x elevado a 2 sobre 3. Esse 1 sobre 3 eu vou colocar em evidência. Então, nós vamos ter mais um terço de integral de dx sobre x ou 1 sobre x. Quando nós vamos fazer a integral dessa função, aí nós vamos ter o seguinte. Esse expoente a gente soma mais 1, então vou ter 2 terços mais 1, vai ser o novo expoente. E esse novo expoente é o que vai passar a dividir. Então, na derivada a gente passa multiplicando, subtrai 1. Na integral a gente passa dividindo e soma 1. E todas as vezes, amados, que vocês tiverem o x no denominador, a função ela se transforma em ln. Esse ln significa um logaritmo natural. Então, esse 1 sobre x na derivada, assim como na integral, ele vai se transformar em ln de módulo de x. Então, esse 1 sobre x é a integral ln, logaritmo natural de módulo de x. E o mais c indica a constante que a gente sempre coloca no final das questões. Aí, pessoal, o que é que nós temos? Só uma reorganização, né? A questão da fração do denominador e o resultado final. A nossa próxima função é uma divisão de polinômios, né? Aí vai ser a integral do quociente. E, como eu falei para vocês, vocês podem estar sempre resolvendo por partes ou vocês podem estar resolvendo separadamente. Então, qual foi o caminho que nós escolhemos para resolver essa questão? Primeiro, separar ela em várias frações, porque se eu estou dividindo uma equação por um único denominador, eu posso colocar todo mundo separado, só que sobre o mesmo denominador. Vocês vão perceber que essa raiz ela pode sair. Então, ao invés de eu ter raiz cúbica de x, eu posso ter x elevado a 1 sobre 3, que tem o mesmo significado, né? E, a partir disso, ao invés de vocês trabalharem com a divisão de valores, vocês podem reorganizar para ficar um termo só. Basta que vocês subtraiam, né, o valor de cima menos o expoente de baixo. Então, na divisão de valores, mantém a base, que é x, e subtrai os expoentes. Aí vocês vão chegar nessa função aqui, ó. X elevado a 11 sobre 3, mais 3x elevado a menos 5 sobre 6, mais 4x elevado a menos 1 terço. Mantém a base, que nesse caso a base está sendo x, subtrai os expoentes. Nesse caso, para sair dessa divisão, né, divisão de frações. Aí, pessoal, a partir disso,
nós vamos agora estar aplicando a nossa integral. Então, a integral, vocês vão estar pegando o expoente, somando 1 e passando a função dividindo por esse novo expoente. Pega o expoente anterior, soma 1, e a função vai ser esse resultado, que vai ser o nosso denominador. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 11 sobre 3. 11 sobre 3 mais 1 dá 14 sobre 3. Então, vai ser x elevado a 14 sobre 3 dividido por 14 sobre 3. Como eu tinha 3x elevado a menos 5 sobre 6, posso colocar esse 3 em evidência. Eu vou ter menos 5 sobre 6 mais 1, que vai dar 1 sexto. Então, eu vou ter x elevado a 1 sexto sobre 1 sexto, mais o 4 de x elevado a menos 1 sobre 3. Eu deixo em evidência. Menos 1 sobre 3 mais 1 dá 2 terços. Então, eu vou ter x elevado a 2 terços dividido por 2 terços. Todas as vezes que vocês tiverem fração no denominador, mantém o numerador do mesmo jeito e multiplica pelo inverso do denominador. Então, vocês mantêm o numerador do mesmo jeito e multiplica pelo inverso da função do denominador. E aí nós vamos chegar nesse resultado sempre com o seno final, que indica a nossa constante. Aqui, pessoal, já é uma aplicação mais direta, né, nas propriedades, com relação às propriedades trigonométricas. E aí nós vamos ter o seguinte. Eu tenho uma integral de 3 secante de x tangente de x mais cossecante ao quadrado de x. Nós podemos separar, né, resolver separadamente por termos. Posso colocar o 3 em evidência, então nós vamos ter 3 integral de secante de x tangente de x mais a integral do cossecante ao quadrado de x. Só que o que acontece, Márcio? Pelas propriedades, a gente já viu que secante de x tangente de x, sua integral é a secante, é a própria secante. E a cossecante ao quadrado de x, a sua integral é menos cotangente de x. E aí, se vocês tiverem na dúvida, vocês derivem essa função e vocês vão chegar de volta nessa daqui. Algumas funções trigonométricas, a aplicação é de imediato. E sempre acrescente o seno final, que é indicando, né, a nossa constante. Quer dizer que existe um valor que foi derivado e o resultado deu zero. Então, a gente traz a integral para mostrar que existe uma constante, só que ela pode ser zero. Aí, amados, bora para a segunda parte da lista, né?